Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, estamos aqui para juntos estudarmos o Salmo responsorial proposto pela liturgia para o quarto domingo do Advento do ano C. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, curta e comente e envie para outras pessoas. E só te avisando, ontem saiu a explicação da primeira leitura. Mas vamos lá. O salmo apresentado pela liturgia para este domingo é o salmo de número 79, que ele vai dizer o seguinte para nós, em seu refrão: Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. A primeira coisa que eu quero comentar com você é que esse salmo é uma espécie de uma lamentação comunitária. Dentro do texto que aparece na liturgia, a gente não tem como entender isso de modo completo, porque alguns versículos que são omitidos, eles acabam mostrando o apelo e a lamentação do povo de Israel mediante a situação em que eles estavam vivendo. Só para você poder entender, tem momentos em que eles começam praticamente a dizer o seguinte, que é como se Deus, que sempre guiou aquele povo durante todo o tempo do deserto, por exemplo, parece que meio que estava abandonando eles. Eles até comentam que o que eles mais fazem agora é chorar. Então é um salmo de uma grande lamentação do povo de Israel. Mas aí, vamos olhar para a dinâmica do que aparece para a gente, né? Primeira coisa que aparece depois do refrão, no primeiro parágrafo, melhor, no primeiro estrofe, vai dizer o seguinte: Ó pastor de Israel, prestai ouvidos. Então nós vemos aqui a primeira metáfora encontrada neste salmo responsorial. A metáfora de ver Deus como um pastor. Como todo pastor, ele é aquele que guia e é aquele que protege. Então, quer queira, quer não, ao chamar Deus de pastor, Israel está enxergando nele aquele que é o protetor, que protege diante das adversidades, dos problemas que aparecem, dos perigos, como também aquele que guia, mesmo quando eles não sabem para onde ir. Inclusive, na primeira leitura aparece a mesma imagem daquele que apacenta, que é um termo eminentemente ligado ao pastoreio. E aí o que acontece? Ao chamar ó pastor de Israel para estar ouvidos, você já vê que é um clamor de um povo. E aí continua. Vós que sobre os querubins vos assentais, apareceis cheio de glória e esplendor. Essa ligação com os querubins é porque lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 22, se mostra que sob a arca da aliança existiam dois querubins. Então justamente essa visão, né, de que de fato Deus está sentado ali juntamente com querubins. E aí o povo pede, aparecer cheio de glória e esplendor, ou seja, manifestar teu poder, manifestar tua presença. E aí o salmo continua, despertai vosso poder ao nosso Deus e vinde logo nos trazer a salvação. Se continuássemos com o texto do salmo que aparece na Bíblia, a gente ia ver todo o povo de Israel questionando a ira de Deus, questionando se Deus os havia abandonado e por aí vai. Não é? E por esse motivo que vem o grande refrão do salmo que se repete 2 ou 3 versículos. Iluminai a vossa face sobre nós, ou seja, mostrai a tua face sobre nós. Convertei-nos para que sejamos salvos. É interessante que o salmista compreende que para experimentar a salvação é preciso antes passar pela conversão. Olha que interessante isso, né? Ou seja, algo importantíssimo e necessário para que o povo de Israel viva a salvação é passar pela conversão, é passar pela mudança de mentalidade, a mudança de vida. Uma vez que o salmista já entende que tudo aquilo que o povo acabou passando é fruto do seu pecado, não é fruto do amor de Deus. E aí no segundo estrofe vai dizer o seguinte: Voltai-vos para nós, Deus do universo, olhai dos altos céus e observai essa visão de Deus que está lá acima, né, e não tanto aqui junto ao povo. Então ele olha dos altos dos céus e observai. E aí vem a segunda metáfora: Visitai a vossa vinha e protegei-a. O povo de Deus sempre foi muito comparado com a vinha. Inclusive, Jesus vai dizer lá em João 15, versículo 1, que ele é a videira verdadeira. Né? Mas por que é importante essa metáfora da videira, da vinha? Porque justamente a vinha quem planta é Deus. Então é graça, é puro amor, é dom. Porém, como toda vinha, precisa ter cuidado daqueles que são os agricultores, dos vinhateiros. E aí o que acontece? Não é apenas Deus quem age, ele precisa da nossa ajuda, ele quer precisar, não é que ele precisa, ele quer precisar da nossa ajuda. Falta o nosso auxílio, né? Falta o nosso esforço, a nossa contribuição com a dinâmica da conversão, com a nossa vida de oração, com a construção do reino de Deus.
E aí o salmista vai dizer, né? Visitai a vossa vinha e protegei. É um grito, é um clamor de um povo. E aí o povo vai dizer, foi a vossa mão direita que a plantou. Ou seja, o povo reconhece que tudo nasce de Deus, ele é a fonte de tudo. E por isso que ele pede, protegei-a e ao rebento que firmastes. Depois, terceira estrofe vai dizer o seguinte, pousai a mão por sobre o vosso protegido. Que protegido é esse? E aí vem, o filho do homem que escolhestes para vós. O filho do homem é muito falado sobre isso lá no livro de Daniel, né? Que é uma promessa de que viria o filho do homem, que ele viria reunir, né? Que ele de fato vinha, ele é justiça, ele é paz, ele é misericórdia. Então é interessante que esse salmo, já de certa forma, ele é um salmo messiânico. Aponta para esse chamado filho do homem. E depois vai dizer, e nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos a vida e louvaremos vosso nome. É interessante isso, né? O povo de Israel se compromete com Deus. Nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Por isso, olhando para esse salmo agora, diante de tudo, continua sendo um salmo de esperança, especialmente diante da terceira estrofe. Podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que tudo aquilo que o povo de Israel clamou durante todo o tempo acontece agora em Jesus Cristo. Nós também estamos a clamar. Por exemplo, dizendo Maranatá, vem Senhor Jesus. Se aproxima, Senhor. Nós estamos a clamar a Tua misericórdia. Nós estamos a pedir a Tua presença em nosso meio. E muitas vezes, quando nós olhamos para tudo isso, às vezes a esperança parece que vai embora. Por isso que o salmista ele também traz essa esperança, especialmente na terceira estrofe. Ele também traz essa dinâmica do Filho do Homem. E também, além disso, existe um comprometimento. Um comprometimento com a vontade de Deus, com a conversão. E é interessante que a gente entende que o fruto da conversão, ou seja, a conversão é fruto da ação de Deus. Por isso que o salmista diz, convertei-nos para que sejamos salvos. Mas aproveitando para dar uma pincelada litúrgica em você que acompanha esse vídeo. É interessante que Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, comenta isso, por exemplo, lá no ato penitencial. Ele comenta que a forma como nós dizemos, né, o Kyrie eleison, que em português seria algo como Senhor, vós sois piedade, Senhor, vós sois misericórdia, seria uma espécie do grande clamor do povo de Deus, que passou aquele tempo todo lá no Antigo Testamento, a dizer, sim, Senhor, Tu és piedade, sim, Senhor, Tu és misericórdia, sim, Senhor, ouve o clamor do vosso povo, porque Tu és a majestade, porque Tu és o Todo-Poderoso. Quando nós olhamos para o Glória relembra o nascimento de Jesus. As próprias palavras que os anjos disseram ali diante dos pastores, dentro do relato de Lucas, no capítulo número 2. Então é interessante você observar que, da mesma forma como esse salmo mostra esse clamor do povo que foi escutado lá no Novo Testamento, e até hoje é escutado também por Deus, acontece também dentro da missa. Nós estamos até hoje a clamar no ato penitencial, estamos também a clamar enquanto igreja. Maranatá, vem Senhor Jesus, e sim, Ele está ouvindo. E no final dos tempos, nós iremos à sua segunda volta. Mas eu finalizo com uma mensagem para você. Estamos perto do Natal. O Salmo fala sobre conversão. Se queremos experimentar a salvação do nosso Deus, nós precisamos também fazer a nossa parte. É vinha, é dom, mas também precisa do nosso esforço na construção do reino de Deus. Com suas atitudes, você tem ajudado a construir o reino de Deus? Você tem ajudado a construir essa civilização do amor? Você tem perdoado, amado? Você tem buscado também em sua vida transparecer o Cristo? Você tem ajudado aqueles que mais necessitam? Se a sua resposta para tudo isso é não, eu te digo, ainda há tempo. Estamos perto do Natal, mas ainda não é Natal. Corre, busca, luta. Advento também é tempo de conversão. É tempo propício. Que Deus te abençoe. E amanhã, 6 horas da manhã, vai aqui ao ar a explicação da segunda leitura deste 4º domingo do Advento do ano C. Não perca, hein? Até mais.